essa questão que eu vou te passar, hein? Para nós treinarmos panturrilha das pessoas, gastrocnêmios, lateral e medial, tem como enfatizar mais a região medial ou mais a região lateral? Enfatizar tanto em termos de ativar mais quanto de hipertrofiar mais? Há possibilidade de fazer isso? Saíram estudos já de algum tempo mostrando que dependendo do posicionamento que eu coloque os pés para treinar os gastrocnêmios, com o joelho estendido, sempre com o joelho estendido, eu posso enfatizar mais a região medial, ou seja, a região do gastrocnêmio medial, ou mais a região lateral, ou seja, a região do gastrocnêmio lateral. Videoaula de hoje, eu vou tratar desse assunto, imperdível, acompanha, eu vou mostrar os artigos para ti. Vamos lá então, gurizada, vou compartilhar a tela aqui. Bom, gurizada, olha lá, esse é um trabalho que saiu já há algum tempo, 2011, tá? Ativação dos gastrocnêmios medial e lateral, diferentes ativações do gastrocnêmio lateral e medial, durante a elevação dos calcanhares, né, o movimento de flexão plantar, com 3 diferentes posições dos pés. Então, vamos ver de uma forma bem rápida aqui para vocês entenderem. Olha lá, colocou um peso, não era uma quilagem elevada, era 1,2, 1,3 o peso corporal, alguma coisa assim, tá? Aqui, ó, 130, 135% do peso corporal como quilagem. Foi colocado um tablado embaixo, né, uma tábua para elevar, fazer a flexão plantar e dorsiflexão. Também não era muito elevada essa tábua, tá? E o posicionamento dos pés foi variado entre os pés para fora, paralelos e para dentro, ou seja, a rotação externa do quadril em condição normal e em rotação interna do quadril. Essa foi a colocação para essa quilagem, algumas execuções e monitorado eletromiograficamente. Aqui, ó, pé para dentro, rotação interna do quadril, joelho estendido, sempre. Pé para fora, rotação externa do quadril, joelho estendido também, certo? E aqui está a base de madeira que foi feito o movimento de dorsiflexão e flexão plantar, que nós podemos ver que é uma base de madeira que foi de 4,5 centímetros, uma coisa assim, pequena, não permitia uma grande ADM, uma grande amplitude de movimento. Então, o que estou comentando aqui são algumas limitações do estudo, que foram comprovadas aqui no estudo, representadas depois, tá? Então, são algumas limitações que o estudo apresentou, certo? Bom, aqui nós temos a fase do exercício, posição neutra, posição com rotação interna, pé para dentro, olha o gastrocnêmio lateral, com o pé para fora, rotação externa, olha o gastrocnêmio lateral. Percebam que já deu diferença na ativação e comparando o gastrocnêmio medial com o lateral, aqui é o medial, em rotação interna, o pé para dentro, olha o gastrocnêmio medial, ativou menos. Em rotação externa, olha o gastrocnêmio lateral. Aqui o medial, né? Em rotação externa, o gastrocnêmio medial ativou mais. Então, em termos de ativação, tanto em fase concêntrica quanto excêntrica, foi identificado isso nesse primeiro estudo que eu trago aqui para vocês para nós analisarmos, tá? Foi identificado isso nesse primeiro estudo. Mas haviam limitações nesse primeiro estudo, correto? E aí saiu um estudo posterior que padronizou a posição dos pés, porque naquele estudo anterior que eu mostrei, a posição dos pés não foi bem padronizada. Simplesmente pediu para o pessoal colocar os pés para fora, paralelos ao pé para dentro, mas não definiram um ângulo para isso. Nesse estudo já organizaram isso, já melhoraram o escopo metodológico do estudo. Outro aspecto que fizeram também nesse trabalho, a questão da amplitude de movimento, que antes nós vimos que era aquela tabuinha, né, aquele taco, que não permitia uma grande ADM, aqui já foi resolvido, foi colocado uma condição tal que o indivíduo poderia fazer a máxima ADM de flexão plantar e a máxima ADM de dorsiflexão. Então, a atividade muscular dos gastrocnêmios durante a flexão plantar com diferentes posições dos pés em homens jovens fisicamente ativos. Então, ele caracterizou, inclusive, a amostra aqui no título. Vamos direto aqui para o resultado. Aqui está a imagem, deixa eu aumentar um pouco aqui, para nós podermos ver que eles botaram fitas, então, para demarcar os pés paralelos, os pés para dentro, com orientação, todos tinham que assumir essa posição, e os pés para fora, todos deveriam assumir essa posição também, nesse segundo estudo de eletromiografia. E aqui estão os pares de eletrodos, posicionados no gastrocnêmio medial e no gastrocnêmio lateral. Esse aqui é o eletrodo de referência, né, que é colocado sempre no epícule ósseo. Mas esse foi o posicionamento dos pés, foi colocado uma quilagem maior do que na quilagem anterior, e vamos lá diretamente para os resultados, para ver que eletromiograficamente, o estudo anterior já tinha mostrado, pé para fora, mais gastrocnêmio medial, pé para dentro, mais gastrocnêmio lateral em termos de ativação. Olha aqui, ó, pés para fora, tá?
gastrocnêmio medial, aqui em cima, pés para fora, certo? Gastrocnêmio medial ativou mais que que os pés para dentro. Então, aqui, pés para fora, confrontando com os pés para dentro em relação ao gastrocnêmio medial. O pé para fora ativou significativamente mais o gastrocnêmio medial do que o pé para dentro. Quando nós olhamos o contrário aqui, certo? O gastrocnêmio lateral agora, o outro lado, os pés para dentro ativaram bem mais o gastrocnêmio lateral e o pé para fora ativou menos, significativamente, né, estatisticamente isso, menos o gastrocnêmio lateral. Então, seguinte, gurizada, esses dois estudos aqui estão no meu grupo do Telegram. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o ponto do Telegram, o meu perfil no Telegram, para vocês poderem ir lá e baixarem o estudo, estudarem e fazerem as observações como eu faço. Ó. Tá em colorido aqui, são formas que eu tenho de códigos para eu poder analisar. O que é mais fraco é menos importante, mas tem um certo destaque, por isso que eu destaquei. O que é amarelo eu dou um destaque maior, e o que é aqui uma cor mais marrom é algo que é mais importante ainda dentro do estudo. Tá? Mas aí o seguinte, vocês podem estar se perguntando, tá, João, mas isso é atividade eletromiográfica. Dois estudos em períodos diferentes, um com algumas limitações metodológicas que foram melhoradas no segundo estudo, aprimorado o escopo metodológico, a segurança maior no trabalho, aplicaram estatísticas pertinentes à avaliação que queriam verificar e identificaram diferenças estatisticamente significativas, principalmente na fase concêntrica. Botou o pé para fora, mais a região medial do gastrocnêmio, ou gastrocnêmio medial. Botou o pé paralelo, meio que equilibrado as coisas. Botou o pé para dentro, em rotação interna do quadril, porque quem define pé para fora e pé para dentro é a rotação do quadril. Rotação externa, em condições normais, rotação interna. E botou o pé para dentro, o gastrocnêmio lateral foi o mais ativado. Mais ativado. Eletromiografia, já gravei aqui no canal. Nessa videoaula aqui, tu vais encontrar uma videoaula detalhando a questão da eletromiografia e hipertrofia, mostrando que em alguns contextos até pode ter alguma relação, mas no geral não é relação, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma é uma atividade aguda da ativação muscular, o outro é uma adaptação crônico, morfológica, multifatorial do tecido muscular. Então vale a pena dar uma olhadinha nesse link que eu coloquei aí, nesse card, para a gente poder assistir essa videoaula e poder entender, porque lá é o detalhe melhor, né? Aqui não é o momento. Bom, não sendo exatamente a mesma coisa, mas podendo ser um indicador, e nesse caso foi, a eletromiografia foi um indicador de hipertrofia, eu vou trazer agora um terceiro estudo. Porém, esse terceiro estudo não é de eletromiografia. Esse terceiro estudo é com ultrassonografia, medindo o espaço, a espessura do tecido muscular de gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial, num estudo metodologicamente muito bem organizado, muito bem desenhado, delineado e executado. E detalhe, feito por brasileiros. Isso que é importante também ressaltar, a ciência brasileira fazendo estudos de alto nível, com requinte metodológico, estatístico e um requinte, inclusive, de escrita do trabalho. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Posicionamento diferente dos pés no treinamento das panturrilhas, né, para induzir a hipertrofia muscular em porções específicas do gastrocnêmio. Olha lá, cara. E olha aqui os autores brasileiros. Liderado aqui, quem apresentou o trabalho, né, liderou para a publicação, foi o João Pedro Nunes, provavelmente o orientador geral aqui, o Dilson Cirino, tá? Normalmente é o código que se usa. Então, eles fizeram um trabalho bem bacana, teve uma intervenção de algumas semanas de treinamento, com algumas cargas estabelecidas no leg press, e um detalhe importante do ponto de vista metodológico aqui do trabalho, tá? O indivíduo treinava com uma perna ou com o pé para fora, por exemplo, unilateral no leg, e o outro pé do mesmo indivíduo paralelo, por exemplo, em condições normais. Outros indivíduos treinavam com esse pé para dentro e esse aqui em condições normais. Ou às vezes um com o pé para fora e outro com o pé para dentro, unilateral, né? Primeiro treinava um lado direito, depois treinava o lado esquerdo. Mas vejo que o mesmo indivíduo foi controle dele mesmo, porque ele mesmo treinava com uma perna, um membro inferior de uma forma e com o outro membro inferior de outra forma. Então vejo que já teve um requinte metodológico para controle dos resultados aqui e foram bem bacanas, tá? Por isso que eu estou valorizando esse trabalho, porque é um trabalho muito bem desenhado e executado, metodologicamente falando, estatisticamente falando. Então vale a pena. E brasileiros, vamos lá. O Brasil não é só o país do carnaval do futebol, é também da ciência no treinamento de força. É também da ciência no treinamento de força mundo, tá? Um outro ponto importante, o foco atencional que eu falo tanto, e tem tantos estudos demonstrando, nesse trabalho foi direcionado o foco atencional também. Foi orientado os indivíduos amostrais a terem um foco atencional adequado. As variáveis de carga, como número de séries, quilagem,
número de repetições máximas por série, intervalos de descanso foram todos controlados. Por isso que eu sugiro vocês aí no meu grupo do Telegram, vou deixar a descrição aqui no vídeo, o perfil na descrição do vídeo, e vou deixar também no primeiro comentário fixado o grupo do Telegram, vale a pena ir lá pegar e olhar. Estou falando rapidamente aqui, vocês vão ter condições de observar isso com detalhamento. Vamos para o resultado dos caras. Vamos ver o resultado dos caras. Pé para fora, pé para dentro e pé paralelo. Aqui gastrocnêmio o quê? Medial. E aqui cada bolinha é um indivíduo. Olha que até a questão gráfica está muito bem demonstrada aqui, porque eu tenho condição de ver a variabilidade dos resultados dentro de cada grupo, porque aqui é cada perna de um indivíduo. Aqui é cada perna de outro indivíduo e outro indivíduo. Porque lembro que alguns treinavam com o pé para fora e outro paralelo, outro com o pé para dentro e outro paralelo, outro com o pé para fora e outro com o pé para dentro. Então foi variação. E sempre unilateral. Treinava um lado primeiro, joelho estendido no leg press, mas fazia flexão plantar e dorsiflexão. Ok? Flexão plantar, dorsiflexão. Olha lá, gastrocnêmio medial. Quando nós vamos olhar o pé para fora, olha o grau médio de ganho médio hipertrófico, e nós podemos ver que foi onde tivemos aqui algumas panturrilhas que obtiveram maior ganho de espessura do gastrocnêmio medial. Aqui é a panturrilha de um, pode ser lado direito ou lado esquerdo, a gente não sabe aqui, mas são panturrilhas de algum indivíduo do gastrocnêmio medial, onde tiveram os maiores resultados. Com o pé para dentro, a gente pode ver que, em média, foi onde teve o menor resultado para a gastrocnêmio medial. Resultado que hipertrofia, percentual de ganho de espessura de gastrocnêmio medial nesse caso. Hipertrofia muscular, medida com ultrassonografia. Então, nós podemos perceber pela média, que é esse traço aqui, e pela média, que para a gastrocnêmio medial, colocar os pés para fora, confrontando com colocar os pés para dentro, é muito superior o ganho de espessura do gastrocnêmio medial, ou seja, do ganho hipertrófico. Ele é bem superior nesse caso aqui. E os pés paralelos ficou no meio do caminho, né? Não foi nem bom para nem tão bom para um, nem tão bom para o outro. Está mais equilibrado o trabalho. E quando nós analisamos o gastrocnêmio lateral, vejam bem aqui, ó, gastrocnêmio lateral, os pés para dentro, em média, e inclusive para alguns membros inferiores aqui, para alguns gastrocnêmios, obtiveram o melhor resultado de ganho de espessura hipertrófica, medida pela ultrassonografia. Então, vejo que aqui é o valor médio. Quando confrontado o gastrocnêmio lateral com os pés para fora, vejo que o grau de hipertrofia do gastrocnêmio lateral foi bem mais baixo. Houve hipertrofia? Houve, mas foi mais baixo do que confrontado com os pés para dentro. Então, e os pés paralelos, de novo, obteve ali uma média entre os dois. Então, o gastrocnêmio lateral, aonde obtém maior grau hipertrófico? Pé para dentro. Gastrocnêmio medial, onde se obtém maior grau hipertrófico? Pés para fora. Certo? A padronização dos pés também foi feita aqui, aquilo que eu já havia comentado antes. Então, vejo que aqui é um estudo crônico, se eu não me engano, aqui são 10 semanas de intervenção, tá? Um estudo muito bem desenhado, um estudo muito bem executado, medida a hipertrofia muscular e está aí o resultado. O resultado confere com os resultados da eletromiografia. Então, a eletromiografia já apontava que a ativação era diferenciada, e quando aplicado um treinamento com essa ativação diferenciada de pés para fora, paralelo e para dentro, se obteve exatamente o mesmo resultado que os estudos de eletromiografia, aqueles dois anteriores que eu apresentei. E lembrando que o primeiro estudo de eletromiografia que eu apresentei com algumas limitações metodológicas ali, o segundo ainda compondo algumas limitações metodológicas, mas já muito melhor executado metodologicamente, com controles metodológicos muito melhores, e esse trabalho com um controle muito bacana, um trabalho crônico, longo, com intervenção de treinamento e medindo hipertrofia, confirma o mesmo conceito. Então, respondendo à pergunta do começo da videoaula, como nós podemos enfatizar, se formos treinar gastrocnêmio, coloque o joelho estendido. Por quê? Me solicita aí que eu escrevo aqui, trago até um artigo também, se tu quiseres, trago um artigo confirmando que deve ser com o joelho estendido, tá? E tem uma explicação fisiológica muito clara para isso, tá? Neuromuscular e fisiológica muito clara para isso. Mas, se quisermos no nosso cliente enfatizar gastrocnêmio medial, vamos colocar os pés para fora, seja no leg press, treinando com o joelho estendido, seja em pé, como a gente viu no aparelho de panturrilhas, seja no exercício que for, desde que mantenha o joelho estendido, posicione os pés para fora e obteremos ao longo do tempo uma hipertrofia maior do gastrocnêmio medial do gastrocnêmio lateral. Isso em média para a maioria das pessoas, certo? Se eu quiser, ao contrário, fazer o desenho mais lateral, mais do lado de fora dos gastrocnêmios dessa pessoa, eu posso botar os pés para dentro e ao longo do tempo, a ideia é obter isso. Se eu quero um equilíbrio, os pés paralelos, certo? Ou posso até variar 2 séries com o pé para fora, 2 séries com o pé para dentro, eu estou equilibrando ali o estímulo de treinamento para os gastrocnêmios.
Então, eu tenho possibilidades de treinamento aí. Sempre trabalhar com amplitude de movimento maior possível, então, dorsiflexionar o máximo, fazer a flexão plantar máxima possível para fazer a execução. São condições importantes. Buscar ir até a falha ou próximo à falha são condições importantes para a hipertrofia também, já demonstrada na literatura como fundamental para obter uma otimização do resultado hipertrófico. Então, maior amplitude possível, trabalhar próximo à falha ou na falha, ter um grande volume load, o maior dentro das condições que a pessoa consegue executar, são outras condicionantes, além do pé para fora, pé paralelo ou pé para dentro, que nós temos que trabalhar para obter ganhos hipertróficos de gastrocnêmio. E na minha experiência prática, fechando a videoaula de hoje, eu vejo que nós temos, antes disso, inscrever no canal, já está inscrito no canal, não está inscrito, parceiro, pô, se inscreve aí no canal. E essa videoaula merece teu like, de certeza, metralha aí o teu like, que está merecendo. Faz um tour aqui no canal, conhece minhas outras videoaulas, vão te ajudar. Tem muita coisa aqui para contribuir contigo em diversos formatos de videoaula. Acompanha aí, dá um tour aí, dá uma olhadinha e maratona algumas videoaulas, vai te ajudar. Então, dentro da condição que eu estava falando para vocês, pé para fora, pé para dentro, a condição hipertrófica que a gente tem que fazer para obter o melhor resultado possível do nosso cliente. E dentro dessas condições, trabalhar com o maior volume load possível, com a maior amplitude de movimento possível, com uma cadência controlada, né? Principalmente na fase excêntrica, seria mais interessante um pouquinho mais lento, na dorsiflexão do tornozelo, fase excêntrica do movimento, seria mais interessante. Então, existem outras condicionantes aí possíveis de serem potencializados o ganho hipertrófico. Se tu quiseres que eu defina melhor isso, estabeleça melhor isso, comente mais detalhadamente isso, pede, solicita aqui nos comentários que eu faço videoaula sobre isso. Certo, gurizada? Tamo junto, muito obrigado, valeu por hoje. Espero ter contribuído com vocês e o grupo do Telegram tem todos esses artigos e outros, né, de outros temas aí que eu tenho abordado para que vocês possam baixar e ter as conclusões, lerem, não ficarem dependendo da minha fala somente aqui, lerem um artigo e poderem tirar as conclusões de vocês. Tá ok? Valeu!